A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? É um prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, em especial, falando sobre perseverando na doutrina de Cristo. E com certeza será um momento muito importante, quando juntos nós vamos aprender a palavra do Senhor nosso Deus. O texto principal diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, verso de número 10. O resumo do estudo diz: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Não basta, uma vez salvo, salvo para sempre. É necessário perseverar na doutrina. 3 são os objetivos: mostrar a importância da doutrina diante do mundo imoral, compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus e conscientizar da importância de olharmos para nós mesmos. A nossa referência deve ser outras pessoas, sim, mas nós devemos olhar para ver o que nós estamos produzindo, se glorifica ou não o Senhor. 2 João, do verso 1 ao verso 9, diz assim: o ancião, a senhora eleita e os seus filhos, as quais amo, na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará convosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. A nossa introdução diz assim: na lição deste domingo estudaremos a respeito da doutrina de Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Então nós vamos ver que observar a doutrina de Cristo, ela vai ser o que? A nossa base. A nossa base que vai nos sustentar em todos os momentos. Tanto a igreja como a agência do Senhor na terra, como cada um de nós individualmente. A doutrina bíblica precisa fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Diante de um mundo imoral, vamos falar um pouquinho sobre a moralidade cristã, um mundo imoral e o cristão diante de um mundo imoral. Vamos lá. A moralidade cristã. Precisamos compreender o significado de ética moral. O termo moral vem do vocábulo latino mors, do adjetivo moralis, significa costume ou uso. Então, nós poderíamos dizer que a moralidade cristã tem a ver com o costume, com o uso. Especificamente, em se tratando da Bíblia, entendendo o que a Bíblia nos ensina acerca de como deve ser o nosso procedimento diante de Deus ou para com Deus, diante da sociedade como um todo e também o nosso trato, como nós devemos prosseguir, caminhar e viver juntamente com os nossos irmãos, como deve ser o nosso comportamento. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral tida como a prática do que é certo e bom. Ou seja,
você, pela ética, você vai aprender o que é certo, o que é correto, e você vai colocar isso em prática, tá? No seu dia a dia, você vai procurar, através da moralidade, colocar em prática. A ética e a moralidade cristãs são determinadas pela moral do próprio Deus, que é a semelhança dele, são imutáveis. Deus, em seus princípios, são imutáveis. Deus não muda. Quem muda é o homem, o tempo, as estações. Cada tempo, o povo reage de uma forma, procura viver de uma forma, buscando a liberdade aqui, ali, acolá. Mas a palavra, ela permanece a mesma. É um mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, verso 19. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Todo mundo, todo sistema está corrompido. Então, esse mundo imoral, ele quer, vamos dizer assim, macular a veste da igreja com a imoralidade. Por quê? Se os homens são imorais, as suas famílias serão também imorais. E com isso, toda a estrutura que está à sua volta será contaminada por esta pessoa. Por isso que Jesus, mesmo nós estando em um mundo imoral, Jesus vai dizer para os seus discípulos, e vai refletir em nós também, que nós somos sal da terra e somos também a luz do mundo. Então é muito importante, mesmo nesse mundo terrível que está, nós precisamos manter a ética e a moralidade nos princípios sagrados, nos princípios divinos, que a Bíblia vai tanto nos ensinar. O cristão diante de um mundo imoral. João afirma que muitos enganadores entraram no mundo com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É mudar o que a Bíblia de fato ensina. Falar que Jesus não veio em carne é negar o plano salvífico do Senhor Jesus. Se Jesus não veio em carne, então Jesus não tinha sangue. E se Jesus não tinha sangue, ele não derramou o seu sangue na cruz. E se não teve o derramar do sangue na cruz, então não tem remissão de pecados. Então, temos que tirar fora a questão que nós fomos comprados por um alto preço. Então, não existe isso. Se nós seguirmos esses ensinamentos, e olha que João já vai combater essas heresias, já na sua época, lá pelos anos 100, no primeiro século da igreja. Ele já vai combater, já vai deixar isso escrito para nós. Imagine hoje como que não estão as coisas. Então, diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? O próprio João, em sua segunda carta, oferece a resposta a essa questão. Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão. Ou seja, o crente precisa avançar, precisa traçar o seu alvo, o seu objetivo e seguir nesse objetivo. Ele não pode, uma vez que ele conhece, ele sabe aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia ensina, ele não pode prevaricar, ele não pode cometer erros, já que ele sabe o que é a verdade. Então ele precisa estabelecer um princípio e seguir esse princípio até o final. Pense, qual deve ser a postura do crente diante de um mundo imoral? Qual deve ser a nossa postura? É nos manter firmes naquilo que nós temos vivido e temos aprendido. Ele deve perseverar na verdade da palavra de Deus. Perfeito? Andando segundo os mandamentos de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre os mandamentos de Jesus, mandamentos santificadores e os benefícios dos mandamentos. Vamos lá. Os mandamentos de Jesus. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, é o mais importante a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Ele é extenso, ele é profundo, porém cativante. Esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. Só que agora, não Moisés passando para o povo, mas o próprio Cristo ensinando os seus discípulos e aqueles seus seguidores, e depois teriam a responsabilidade de levar a sua palavra. O Sermão do Monte, ele é fundamental. Jesus vai tratar de questões pessoais, de como deve ser o nosso comportamento diante de Deus, diante das pessoas,
como nós devemos viver nesses dias. Ele vai traçar a questão das bem-aventuranças, né? O contraste entre o que você precisa viver e o que o mundo, na verdade, tem como sendo os seus valores. Ali, no Sermão do Monte, nós vamos aprender os valores do reino do Senhor nosso Deus. Nós vamos aprender sobre relacionamentos interpessoais saudáveis, relacionamento saudável com Deus, o caminho da salvação e da perdição, alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino demonstrada na forma com que se dará o dia do acerto de contas. Vai acontecer o acerto de contas. Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados no Sermão do Monte e traz para nós lições maravilhosas. Leia lá, a partir do capítulo 5 de Mateus, leia todo o Sermão do Monte e você vai ver, você vai ter uma experiência profunda com as palavras do Senhor Jesus. Mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência ao ponto de até os servidores fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Jesus ensinou por palavras, por meio dos sinais, que operou na presença dos discípulos, ensinando princípios eternos e até ao orar. O mestre compartilhou ensinamentos como se vê na chamada oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso. Jesus vai dizer de muita gente que usa de vãs repetições, então ele vai ensinar a orar. E nessa oração vai expressar o relacionamento do homem para com Deus e também o nosso relacionamento para com o nosso próximo. E é muito importante essa palavra, esse ensinamento do Senhor Jesus para a nossa vida. O verdadeiro reconhecimento de Deus e a glorificação do Filho, a preservação do crente pela palavra, na verdade, e o compromisso dele diante de uma sociedade imoral. Portanto, os mandamentos de Jesus preservam o crente em um mundo mau e o capacita-o a viver os propósitos divinos. Por meio da palavra do Senhor, nós podemos viver os propósitos divinos. Deus nos ensina o que Ele quer de cada um de nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas como conhecer, como saber a vontade de Deus? Se nós não atentarmos para os mandamentos, que é a palavra do Senhor. Pense nisso, cresça buscando ao Senhor. Tenha esse desejo de buscar ao Senhor e vai ser algo lindo, algo maravilhoso. Os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que Ele ordena são seus amigos. Vós não sereis mais servos, mas meus amigos, porque os amigos sabem o que faz o seu amigo, enquanto os servos não sabem o que fazem os seus senhores. Então Jesus nos chama de amigo, chamou os seus discípulos, nos chama de amigo também. Então é muito importante. Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. Pedro vai perguntar: Senhor, o que vai acontecer com quem precisa deixar de repente alguma regalia na sua casa, algo? O que vai acontecer? Jesus vai dizer: olha, nessa vida vai receber 100 vezes mais. Jesus não quis dizer abandona sua esposa, abandona seus filhos, deixa eles passando necessidade e me segue. Não foi isso. Mas Jesus está dizendo: aqueles que optarem por me servir, porque servir a Deus precisa ser observado acima de qualquer outra coisa. Servir a Deus, não é a igreja. Não esqueçam isso, é servir a Deus. Então, Jesus fala, vai receber nessa vida 100 vezes mais e na vida vindoura. E na época vindoura, a vida eterna. Então, sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas, nem pelo espírito do anticristo, e está pronto a perseverar até o fim. Não perde o galardão e recebeu do Senhor, e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Jesus vai dizer, olha, cuidado, porque ninguém quer roubar a tua coroa. Jesus vai até falar, né? Ninguém, mas nós vamos entender quem é esse ninguém, né? É o inimigo das nossas almas que fará de tudo para tentar atrapalhar a minha e a tua chegada diante do Senhor nosso Deus. Mas que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Olhando por nós mesmos. Primeiro pense, de que forma o cumprimento dos mandamentos de Jesus beneficia o crente? O crente
que conhece e cumpre os mandamentos de Jesus vive uma vida abundante, santificada e perseverante. Então, como? Procurando viver essa vida abundante na presença do Senhor. Olhando por nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre olhai por vós mesmos, cuidados pessoais e vencendo o mundo. Esta expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em João 2, verso 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos 13, na qual há advertência em pontos específicos como cuidado com o engano doutrinário e atenção à vigilância. Em Mateus 26, 41 estão registradas as palavras de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem como uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhes causar. Nós vamos ver que Jesus está perto de ser crucificado e ele convida os três principais que estavam sempre com ele, Pedro, Tiago e João. Vem! Ele chama todo mundo, mas chama eles três para ir um pouquinho mais além com ele. Mas quando chega lá, Jesus vai encontrar eles dormindo. Quando Jesus volta, Jesus deixa, vai um pouquinho mais à frente. E quando volta, eles estão dormindo. Então Jesus vai falar com eles, para que eles pudessem ter uma vida de vigilância. Porque senão, eles poderiam ser enganados. Poderiam ser facilmente seduzidos por esse mundo, pelos desejos desse mundo, pela carne, pelos prazeres desse mundo, pela a vontade do inimigo em trazer alguma prática que fosse contrária à vontade do Senhor. Por isso que nós devemos estar orando e estar também em um estado de vigilância, cuidar de nós mesmos. Esses dias eu disse na igreja, em uma de nossas congregações, onde eu pastoreio, que às vezes nós estamos preocupados com muita gente, cuidando de muita gente, e nós esquecemos de cuidar de nós. Há um momento que nós temos que cuidar de nós para depois cuidar dos outros. Pense nisso. Cuidar dos outros é muito bom, mas não esqueça de cuidar primeiro de você. Foi o que Jesus falou. O que importa ganhar o mundo inteiro e no final perder você mesmo a sua alma? Então procure fazer a sua parte. Cuidados pessoais. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição, enquanto trabalhava em salvar os outros. Paulo aconselhou Timóteo ao exercício pessoal na piedade, ou seja, boas práticas espirituais e ao cuidado da doutrina. Paulo vai até dizer, olha Timóteo, exercício corporal para muito pouco aproveita. Agora, praticar a sã doutrina para você é fundamental, e para mim também. Então, praticar a sã doutrina, a prática da leitura, do devocional, buscar em Deus, é algo lindo, é algo maravilhoso. Portanto, intencionalmente, dedique-se às boas práticas e boas companhias, e sob o poder do Espírito Santo vença o mundo. Boas práticas e boas companhias. Se você tiver uma companhia que te afasta de Deus, cuidado, sai fora dela. Ela não está se apresentando como uma boa companhia, mas sim uma má companhia. Vencendo o mundo. Depois de discorrer sobre a urgente e permanente necessidade da vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter aqui, se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo, efetivamente. Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por este tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual. Ou seja, primeiro, eu tenho que ver o que está acontecendo hoje. Qual é os desafios hoje, por exemplo, para o jovem cristão? Qual é os desafios hoje para os adolescentes, para as crianças, para a igreja do Senhor Jesus? Olhando esses desafios, como líder, eu preciso buscar fazer o quê? Eu preciso buscar ter esse entendimento de conhecer para estar aplicando às outras pessoas essa verdade, a fim de que elas possam crescer também espiritualmente e não somente isso, crescer intelectualmente também, crescer a sua mente espiritual, não viver de um emocionalismo, de um achismo espiritual, mas ter um verdadeiro crescimento. Isso é muito importante. E fugir de questões que não edificam. Fuja de questões que não trazem nenhum tipo de edificação.
perfeito? Seguindo, então, nós vamos ver o quê? Que Deus, conhecendo todas as coisas, Deus conhecendo a nossa realidade, Deus sabendo do que nós precisamos, nós temos necessidades físicas, psicológicas, fisiológicas, nós temos necessidades sentimentais, mas nós precisamos submeter aquelas necessidades à vontade do Senhor nosso Deus, para que nós não sigamos ou não entremos em uma questão que depois possa nos trazer prejuízo espiritual, porque o mundo quer nos vencer, mas eu e você que precisamos vencer o mundo. Pense, de que forma o olhar por si mesmo contribui no enfrentamento e na vitória contra este mundo imoral? Como assim? O cuidado pessoal envolve vigilância, oração e práticas piedosas, que juntas dos mandamentos de Jesus somam força e condições para que o crente vença o mundo. Quer vencer o mundo? Medite nas coisas de Deus, naquilo que te traz esperança. Semana que vem, próximo estudo dentro dessa temática. A igreja não sobrevive sem doutrina, sem ensinamento, sem Bíblia, a igreja morre. Concluindo, aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade. Verdade. A imoralidade está tomando conta, contrariando os padrões divinos expostos e ensinados nas Escrituras. E nesse mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos desse sistema, contrário aos princípios divinos. O sistema desse mundo contraria os princípios da palavra de Deus. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante em oração, conforme é advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Até esqueci de te convidar, para você vir comigo no canal, acionar o sininho das notificações, para que você possa receber os nossos vídeos, tá bom? E em breve também teremos uma oportunidade de convidar você para ser membro do canal. O membro do canal terá as suas vantagens, de receber os vídeos, de estar também nos dando alguma ideia, alguma coisa que nós podemos fazer para o crescimento do reino do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e já te agradeço por estar comigo, participando, interagindo e também curtindo os vídeos, compartilhando e também trazendo os seus comentários. Que Deus te abençoe. Até a próxima.